Olá, você que é pai ou mãe de criança em idade escolar e já foi chamado até a escola para resolver problemas comportamentais do seu filho ou dificuldades de aprendizado e a escola encaminha para tratamento. Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar o equívoco que frequentemente acontece nesses encaminhamentos para a escola. Seria para o psicólogo, seria para o neurologista, ou para o psiquiatra, ou para o médico de família, ou para o pediatra. O que você acredita? Eu sou Moacir Toledo, sou médico de família e psiquiatra e vou te mostrar dois casos aqui e os seus desfechos. Estou deixando aqui na tela as minhas redes sociais para você seguir e eu aguardo seus comentários aqui na área pertinente. Se gostar, dá teu like e se acreditar que esse conteúdo vai ajudar alguém, encaminha para essa outra pessoa. Eu primeiro atendi no consultório recentemente, agora no dia 4 de abril, venho em primeira consulta. Primeira consulta era um menino de 6 anos, muito bonito, dava vontade de ir para casa. Está a idade do meu filho, 5 anos. Vem com a mãe encaminhado pela escola que conta que tinha ido na doutora que diagnostica muito, faz muitos diagnósticos de TEA, de autismo nas crianças, e conta da hiperatividade e impulsividade desde sempre do menino, com crises de raiva e se ferindo e se mordendo. Tomando risperidona, tentou usar Ritalina e não conseguiu por extrema agitação com a Ritalina durante 20 dias e toma também a imipramina. Toma muito leite, é de pouca comida de prato, por isso ele toma muito leite com achocolatado. Está com 22 quilos e está de bom tamanho. O meu tem 5 anos e tem 16 quilos. Tem relatório da escola descrevendo o comportamento impulsivo, hiperativo e opositor do menino. Tem um relatório também muito bem descrito, pena que eu não fotografei para tê-lo aqui. Ao exame ele é bem inteligente, se comunica muito bem, manipula bem a mãe com birras e choros, não tem um padrão excêntrico ou estranho de interesses. A minha hipótese diagnóstica foi TDAH, transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, e o TOD, transtorno desafiador opositor, está aqui a CIDS. A minha conduta foi manter a imipramina, suplementação com nutracêuticos, melhorias no estilo de vida, fazer os exames para no retorno avaliar outras necessidades mais específicas de suplementação e orientei para uma dieta não inflamatória, sem trigo, laticínios, óleos vegetais comuns, margarina e sem os conservantes, que vem nos salgadinhos, nos produtos prontos e nas carnes processadas. Fiz a solicitação de alguns exames hormonais, inflamatórios, perfil glicídico, urina, a calprotectina fecal para a gente verificar um estado de inflamação crônica de baixo grau do intestino e disbiose, e fiz a imipramina. Minha vontade era aumentar a dose de imipramina, mas acabei conversando com a mãe para nós tentarmos usar o metilfenidato novamente, que é a medicação mais específica para a hiperatividade, e veremos. Se ele não se der bem com o metilfenidato, nós vamos melhorar essa dose de imipramina e apostar muito mais nas medidas do estilo de vida. Suplementação foi magnésio para casa, ômega 3 e vitamina D. Fiz toda a série de orientações aqui da mãe, das coisas a remover, dormir cedo, diminuir as telas, evitar o sedentarismo, dar atividade física, evitar o consumo dos alimentos inflamatórios, que já apontamos acima. Dei uma série de orientações aqui de substitutos na dieta e canais para a mãe aprender mais com a doutora Denise Carreiro, nutricionista, e a doutora Kátia Haranaka, que explica também isso bastante. E já fiz o laudo aqui da primeira consulta, laudando como TDAH e TOD. Coloquei aqui a orientação da dieta para que a escola também possa colaborar neste sentido. E vamos agora para o segundo caso. Deixa eu voltar. Voltando aqui só, então vimos um caso no consultório encaminhado para a escola, estava vindo da médica neurologista que estava usando risperidona e imipramina e a mãe não estava notando melhor. Então a gente vai tentar melhorar a dose de imipramina, retirar a risperidona que parece que não está colaborando e apostar nas medidas gerais de estilo de vida, melhorando a dieta, melhorando a atividade física. Agora nós vamos para o segundo caso que eu atendi hoje na universidade. A professora regente fez sobre o aluno e ela descreveu muito bem, muito melhor do que a médica neurologista e muito melhor do que muitos encaminhamentos de testagens que a gente recebe. Sobre a impulsividade, ela escreveu: apresenta impulsividade agindo sem pensar nas consequências, interrompe conversas, toma decisões precipitadas e tem dificuldade de esperar sua vez. Então aqui já foi encontrado 3 sinais para hiperatividade e impulsividade.
não espera a sua vez, interrompe a conversa dos outros e toma decisões precipitadas, né, antes de terminar a pergunta, etc. Tem crises de raiva, que são frequentes em sala de aula, já cumpriu um quarto critério, precisa encontrar 6 para ser TDAH. Na interação com os colegas, por 2 vezes, lhe foi advertido o aluno MXY, rasgou a atividade, o caderno e jogou a garrafinha de água no chão. Também apresenta crise de raiva e grita, chora e quer resolver o problema batendo nos colegas. Falta de foco. Apresenta falta de capacidade de concentração em uma única tarefa por um período prolongado de tempo. 5º critério, dificuldade de manter o esforço mental e a concentração em atividades que demandam algum tempo e esforço mental, né? Procura ocupar a mente sempre com objetos manuseáveis, tesoura, lápis, o que tiver acessível para mexer. Tem dificuldade de copiar no quadro. Se atrasa em copiar do quadro, não completa as tarefas. 6º critério, e mantém as mãos ocupadas, sempre se mexendo. 7 critérios. Esse, na verdade, estaria lá em cima na impulsividade. Dificuldade de finalizar tarefas. Já foi falado que ele não consegue copiar do quadro. O aluno perde o interesse rapidamente em atividades propostas em sala de aula e acaba deixando inacabadas. Eu também perguntei para ele se ele prefere atividade física fora de sala de aula ou dentro de sala de aula. Ele responde que prefere as atividades fora de sala. Exclusão social. Aqui a exclusão social é importante a gente frisar que é uma exclusão diferente do autismo, onde o próprio autista ele não tem interesse por interagir com os outros, por isso ele fica sozinho. Aqui, o TDAH, ele geralmente tem muito interesse em interagir com os outros. Só que como ele é rápido, ele atropela as atividades dos outros, ele não espera a vez dele, ele acaba desorganizando a brincadeira, a atividade das outras crianças que rechaçam ele. E ele acaba sendo excluído daquela roda de brinquedo, daquela atividade. E por isso, às vezes, ele fica bravo e reage com fúria e agride outros colegas. Diferente do autista, que ele é indiferente à presença ou ausência dos outros e ele fica brincando de maneira disfuncional com algum brinquedo ou com alguma atividade e fica excluído ele por ele mesmo. E aqui a criança é geralmente excluída do grupo porque ela atrapalha o grupo. Se sente excluído nas atividades em grupo, pois tem problemas de seguir as regras e compartilhar a atenção. Por vários momentos se afastou dos colegas, escondendo-se embaixo da mesa escolar e negando-se a retornar para a brincadeira com os colegas, a brincadeira proposta. E eu vi essa criança inteligente, se comunica muito bem. Então, várias coisas tinha nessa criança para gente não pensar, excluir a hipótese diagnóstica de autismo, porque ele se comunica muito bem. Enquanto eu estava organizando os prontuários para atendimento, a mãe viu que eu cheguei lá, a mãe mandou ele lá na sala com os papéis dele, com o documento dele e com essa avaliação, e ele falou para minha mãe, mandou entregar isso para você. Eu, tá bom, deixa aqui, pode ir lá que depois eu te chamo. Ele voltou ficar lá com a mãe dele. Depois, quando eu chamei para a sala, ele veio, as perguntas que eu fiz, ele respondeu adequadamente, então tem muito boa comunicação. Muito afetuoso com a mãe dele e também muito bravo, se contrariado. Então ele modula o afeto. E a criança com autismo, ela não tem uma modulação do afeto adequada. Tem um achatamento, uma indiferença afetiva nesse contato social. Então tem boa comunicação, não tem negligência socioafetiva e não tem um padrão restrito de interesses. Ele brinca com várias coisas, ele come de várias coisas, então não tem nada para pensar em autismo. Mas certamente, eu suspeito que se fosse daquela colega que avaliou o menino anterior, ele sairia com um diagnóstico de TEA, de autismo, mais uma comorbidade que era o TDAH e o TOD. O TDAH está evoluindo para TOD, sim, não vamos taxar de TOD. A mãe está conduzindo muito bem ele, ela está de parabéns. De todo o comportamento disruptivo que ele teve no consultório, que ele não se comportou bem, ela chamou a atenção dele, mandando ele parar, etc. Em nenhum momento ela prometeu que chegando em casa aplicaria um castigo e arrisca esquecer e não aplicando o castigo que ela prometeu. Ela indiretamente ensina para ele que acordos não precisam ser cumpridos e ela também em nenhum momento transferiu a autoridade dela para o médico. Muitos pais chegam no consultório quando a criança não se comporta bem, começa a atrapalhar a consulta, a mexer nas coisas, ou até estraga alguma coisa, os pais falam assim, olha que o doutor é bravo. Eu sempre repito, não, a autoridade para ele é você, pai e mãe, não é o médico, eu não estou com ele em casa, então a autoridade tem que ser você, pai ou mãe, não transfira a sua autoridade para outra pessoa. Então, o que há de equívoco nesses encaminhamentos? É que essas crianças têm um comportamento lá que está alterado. A gente precisa lembrar que se precisa de tratamento,
todo médico está autorizado em atuar em todas as áreas. E o médico mais acessível a todos é o médico assistente da família. Se eles têm, da criança, às vezes é o pediatra, e o médico que está acessível a todos é o médico de família, que está presente nos postos de saúde. Se a família tem convênio ou tem acesso financeiro a consultar com um especialista, sendo problema comportamental ou problema de aprendizado, a gente deve pensar em encaminhar para a psicologia e, quanto a médico, para a psiquiatria. Porque esses transtornos, transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, TDAH, que é a desatenção e hiperatividade, são doenças listadas no capítulo da psiquiatria na CID-10, na Classificação Internacional de Doenças. E também estão listados no DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico da Sociedade de Psiquiatria Norte-Americana. Quando a gente encaminha esses casos ao neurologista, que eu acredito que exista esta confusão, por causa que muitos pais às vezes se sentem ofendidos ao ser encaminhado o filho ao psiquiatra, pensando assim, meu filho não é louco, os professores acabam encaminhando para a neurologia para evitar esse dissabor com os pais. Mas o neurologista é o médico da epilepsia, do tumor cerebral, da hidrocefalia, do AVC, do derrame. E a preocupação desse médico vai ser excluir as doenças neurológicas. Então a gente leva o filho para o comportamental, ele é neurologista, ele pensa, os pais estão trazendo aqui para avaliar a presença de doença neurológica. Vai pedir eletroencefalograma para avaliar a epilepsia, vai pedir exame de imagem cerebral, tomografia ou ressonância de crânio para avaliar a presença de sangramento, hidrocefalia ou algum tumor cerebral. Não tendo nada disso, ele vai dizer, olha, deu tudo normal os exames, pode ser um problema psíquico. E aí, como não está na expertise dele lidar com as doenças psiquiátricas, ele acaba pedindo uma avaliação neuropsicológica, o que demanda muito tempo e mais verbas para custeio dessa testagem neuropsicológica. E por fim, quando levar lá, o neurologista vai dizer, olha, a testagem aqui deu que é compatível com o TDAH, então eu vou prescrever a Ritalina. Deu compatível com deficiência intelectual, então eu vou caminhar para a escola especial, para a PAI. Deu compatível aqui com TEA, transtorno do espectro autista, então eu vou encaminhar para as terapias. Mas o neurologista não está habituado a lidar com as doenças psiquiátricas e sim as doenças neurológicas. E vocês puderam ver hoje aqui nesses dois casos, eu pude emitir laudo no primeiro dia de atendimento. O que me ajudou muito sobremaneira foi ver a criança, ouvir a mãe e ler o relatório pedagógico que a escola trouxe, que descreveu só ali a descrição da professora dos comportamentos da criança na sala de aula, já trouxeram para mim os critérios diagnósticos para hiperatividade e desatenção do tipo misto, porque ele tem 4 ou 5 sinais de hiperatividade e impulsividade e tem 3 sinais de desatenção. Então isso faz o diagnóstico, a gente entra com o tratamento clássico, né, a Ritalina, orienta as medidas gerais de dieta, atividade física e melhora do sono. Nesse caso do segundo menino que eu vi na universidade, a mãe conversou comigo que não gostaria de usar medicação. Então eu acordei com ela. Então nós vamos tentar. Vamos começar a suplementação com ômega 3, com magnésio, vitamina D. A senhora vai retirar os alimentos inflamatórios, vai pôr ele fazer atividade física, atividades domésticas com a senhora em casa. E como a senhora está fazendo, vai subtraindo cada vez mais as telas que ele estava usando muito. Mas se lá adiante, daqui a 1 mês e meio, quando a senhora voltar com os exames, ele não tiver melhorado as queixas lá da escola a respeito do comportamento dele, vamos combinar que a gente vai usar a medicação Ritalina para um efeito sintomático. E a senhora está entendendo que a senhora resolve a longo prazo esse problema da hiperatividade controlando a neuroinflamação com essas medidas de sono, atividade física, dieta não inflamatória e suplementação nutracêutica. O remédio só faz um controle sintomático. Eu falo, quando um remédio controla todos os sintomas só com a presença do remédio, no final das contas isso não é bom, porque o remédio resolve os sintomas e o processo fisiopatológico, que é a inflamação intestinal, inflamação sistêmica, chegando à neuroinflamação. Esse processo fisiopatológico continua e vai nos afetar lá na frente, na vida adulta, com transtorno de ansiedade, depressão, até psicose. E na nossa terceira idade, depois que nós passarmos 70, que nós tivermos muitos anos neuroinflamado, nós vamos fazer lesões neuronais e vamos apresentar mal de Alzheimer, com a demência, e mal de Parkinson, que também vai acabar cursando com demência. Então, novamente, eu deixo aqui as minhas redes sociais, peço o seu like se você achou importante esse assunto, se você conhecer alguém que pode ser ajudado com esse tema, por favor, encaminhe esse conteúdo para esta pessoa. Muito obrigado
e até o próximo vídeo.